Graça e a paz seja com todos. Faltou dizer que eu sou aracajuano, casado com aracajuana, tenho 3 filhos aracajuanos. Fizemos a imersão cultural em Minas durante 11 anos. Estamos há 3 anos ali no Espírito Santo, comendo a moqueca capixaba. Hebreus capítulo 11. Vamos conversar um pouco a respeito de um missionário chamado Moisés. Você já deve ter ouvido falar. Já deve ter visto filme sobre ele, é muito famoso, muito conhecido. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27. Hebreus 11, 24 a 27. Como você já fez muita aeróbica hoje, já levantou, sentou, você vai ficar sentadinho. Se a leitura sai bonita, você continua sentadinho. Caso contrário, se levanta. Diafragma liberado, a leitura sai realmente mais bonita, né? Mas vamos tentar. Hebreus 11, você vai me acompanhar. Vamos ler juntos esses 4 versículos. Hebreus 11, 24 a 27. Todos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, nós vamos fazer algumas perguntas hoje à noite. Deixa eu começar lhe dizendo logo o seguinte, perguntando o seguinte: quem de vocês foi chamado por Deus para morar no céu? A maioria. Graças a Deus, que bom, já teve um encontro com Jesus, você recebeu o chamado para morar no céu. Quem de vocês foi chamado para ser um missionário? Bem menos, né? Mas tem alguma coisa errada. Porque na minha leitura da Bíblia, eu aprendo que todo aquele que foi chamado para ser filho de Deus, foi chamado para ser um servo de Deus, para se envolver com um negócio chamado Missio Dei, a missão de Deus. A missão de Deus se torna nossa quando a gente nasce de novo. Então, se você tem certeza que vai morar no céu, já tem essa convicção, já é uma nova criatura, você tem que saber o seguinte: Deus lhe chamou para você fazer discípulos, para você ser um missionário. O que o missionário faz na China, na Índia, no Quirguistão, onde nós temos um missionário, o que o missionário faz em Moçambique, na Amazônia, no projeto Managé, o que o missionário faz na Romênia, nós apoiamos uma missionária lá, em qualquer lugar do mundo, o que o missionário faz lá, nós temos que fazer aqui. A diferença é esse lá e aqui, é a distância. A diferença é a cultura, é a alimentação, os hábitos, os costumes do povo. Mas lá eles estão fazendo discípulos, e aqui todos nós temos a obrigação de fazer discípulos. Eu vou propor a vocês algumas questões que todo cristão deve saber. 3 perguntinhas simples, fáceis de gravar, e que se você responder com convicção, e você mesmo ficar convencido ou convencida de que a sua resposta está correta, você será muito mais abençoado, a sua vida fará muito mais sentido. Tem muitas pessoas que andam pela vida como o povo de Israel andava pelo deserto, em círculos, uma distância tão curta do Egito a Canaã, mas eles foram andando em círculos. Em 2 anos, mesmo andando em círculos, chegaram na margem do Rio Jordão, avistando a terra prometida, em 2 anos.
E por várias situações Deus mandou que retrocedessem, que continuassem a girar pelo deserto, e fizeram isso por mais 38 anos, até que toda aquela geração morresse e ficasse apenas 2 homens. Você sabe que foram? Josué e Caleb. Isso. Moisés é o cara de hoje, é a bola da vez. Então vamos lá. Primeira pergunta: quem é você? Dias atrás foi comemorado o dia do filósofo, né? Uma pergunta bem filosófica: quem é você? Você sabe exatamente qual é a sua identidade? Se alguém lhe perguntar quem é você, o que é que você vai dizer para essa pessoa? Meu nome é fulano, eu sou filho de fulano e fulana, eu trabalho na empresa tal, eu estudo isso, estudo aquilo, sou da igreja presbiteriana Vicente Carvalho. O que mais você vai dizer? De repente vão faltar palavras, e mesmo assim a coisa vai ficar meio no ar. Não haverá uma exatidão nessa questão da sua identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Freud costumava dizer que a identidade humana consiste na busca de conhecer a sua identidade. A identidade humana consiste na busca de conhecer a sua identidade. O que é que ele quis dizer com isso? A vida inteira nós estamos tentando nos conhecer melhor, descobrir quem de fato nós somos. Rick Warren, um pastor americano, disse que é muito frustrante tentar ser alguém que nós não somos. E tem muita gente perdendo tempo tentando imitar alguém, tentando ser parecido com fulano de tal, com fulana de tal, porque acha interessante, acha legal. Se alguém perguntasse, e fizeram isso, né? Se alguém dissesse para João Batista: quem é você? Você lembra que fizeram isso? Os judeus mandaram emissários, os sacerdotes, escribas, mandaram perguntar para ele. Naquela época havia inúmeras pessoas que se auto-intitulavam Messias, o prometido, o escolhido de Deus, o Salvador do mundo. Eles estavam aguardando. A maioria dos judeus ainda hoje está aguardando a vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez, está quase para vir a segunda vez, eles estão esperando ele vir pela primeira. Mas aí mandaram perguntar a João: quem é você? Você é o Messias? Ele disse: não. Você é Elias? Não sou Elias. Você é um dos profetas antigos? Não, não sou. Então quem é você? Para que a gente possa responder àqueles que nos enviaram. E a resposta de João foi: eu sou a voz que clama no deserto. Ele, o Senhor, está clamando no deserto. Eu sou a voz dele, eu sou o mensageiro dele, o porta-voz. Eu sou aquele que veio trazer um recado para vocês, eu sou aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Alguém perguntando para Jesus: Jesus, quem é você? Ele poderia dizer tranquilamente. Ele fez isso no Evangelho de João, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus sabia exatamente quem ele era, e nós precisamos saber exatamente quem nós somos, porque só sabendo isso com exatidão, a nossa vida será rica de significado, vai fazer sentido. Moisés, versículo 4, veja que coisa interessante, o texto diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Recusou o trono e preferiu ser maltratado. Quem é que em sã consciência recusa ser filho da filha de Faraó, recusa as benesses do poder, os favores do reino, recusa privilégios e prefere ser maltratado junto com um povo escravizado?
Moisés fez isso, mas ele fez isso porque num certo momento da vida dele, num certo momento da sua história, ele descobriu a sua identidade. Ele descobriu que ele não era um egípcio. Ele descobriu que ele era membro daquele povo que chegou há tantos anos no Egito como hóspede e ao longo do tempo se tornou escravo. Ele era hebreu, dos hebreus. Quando ele descobriu quem realmente ele era, a perspectiva da vida dele mudou. Ele começou a enxergar as coisas de forma diferente. Você sabe exatamente quem você é. Se você de fato teve um encontro com Jesus, você tem que ter essa convicção no seu coração, de que você é o filho do Deus vivo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, um servo de Deus. A sua identidade é nova criatura. Tem um cântico, parece que Kleber Lucas, né, que diz no refrão: nova criatura sou, nova criatura. O apóstolo Paulo disse assim: logo já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu morri para o mundo, eu nasci para Deus. 2 Coríntios, ele afirma no capítulo 5, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você tem certeza que você é nova criatura em Cristo Jesus? Claro que ao longo da sua caminhada cristã, você sempre vai se conhecer um pouco mais, como falou o vovô Freud. É comum, é normal. De vez em quando eu levo um susto quando eu percebo assim: puxa vida, eu fui capaz de pensar isso, eu fui capaz de falar, de fazer isso. Eu me descubro a cada dia, minha esposa me descobre a cada dia uma faceta nova da minha vida e tal. Mas o básico, o essencial é sabermos exatamente isso: nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós não sabemos quando, como foi, mas Moisés descobriu a verdadeira identidade dele, e isso causou um grande impacto na sua vida. Por isso que ele recusou ser chamado filho de Faraó. Por isso que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Segunda pergunta: qual é a sua missão? Deus lhe chamou para quê? Para fazer o quê? Uma pista interessante para você descobrir qual é a sua missão, o propósito pelo qual você está nesse mundo, o motivo pelo qual Deus não lhe levou ainda. Qual é? Por que é que a igreja está ainda hoje plantada na face da terra? Por toda a eternidade nós vamos adorar o Senhor. Adoração é relacionamento pessoal, íntimo com Deus. A igreja vive uma vida de adoração, uma vida de relacionamento com o seu Deus, de serviço para com o seu Deus. Isso nós vamos fazer por toda a eternidade. A igreja vive uma vida de relacionamento uns com os outros, relacionamentos interpessoais, entre aqueles que comungam da mesma fé. Nós vivemos em comunhão uns com os outros, como família de Deus que somos. Mas por toda a eternidade, nós vamos viver em comunhão uns com os outros. Mas a nossa relação com o mundo perdido, que se chama missão da igreja, não vai perdurar para a eternidade. É só aqui, enquanto a igreja está plantada na face da terra. Então nós deduzimos que a igreja ainda está aqui para cumprir a missão. Enquanto há um propósito de Deus na vida de um crente, ele não vai. Enquanto Deus tiver algo com a vida dessa pessoa, ela fica plantada aqui na face da terra. E enquanto ela estiver aqui, uma obrigação ela tem: dar fruto, florescer, frutificar para a glória de Deus. Não importa se é aqui, se é no Quirguistão, se é na China, se é no Japão, se é na Romênia ou em Moçambique, na Amazônia, não importa. Onde
o crente está, ele deve dar fruto, ele deve servir, ele deve missionar, ele deve alcançar pessoas pela graça de Deus e para a glória de Deus, ele deve fazer discípulos de Jesus. Nós vemos que Moisés, ele descobriu que Deus tinha um propósito tremendo na vida dele. Ele não tinha sabedoria. Certa feita ele saiu para dar um passeio, como qualquer um de nós, ele gostava de dar um passeiozinho de vez em quando. E aí ele encontrou um egípcio oprimindo um hebreu, um do seu povo. Ele tinha descoberto isso. O que ele fez? Ele defendeu, né, o hebreu, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. No outro dia, o irmão Moisés foi novamente dar um passeio. Vai gostar de passear assim mais adiante, né? Aí lá vai ele passear, só que agora ele vê outra briga, um hebreu brigando com outro hebreu. Aí ele ficou indignado com aquilo. Vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Não faz sentido. Nós somos do mesmo lado, nós estamos no mesmo time, a mesma família, como é que vocês estão brigando? Um deles disse: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quem te chamou aqui para você vir querer meter o bedelho? Quem te chamou? O chamado de Deus ainda não tinha ressoado na vida dele, ainda não tinha sido feito, efetivado, para a missão de libertador de Israel. Mas ele, inteligentíssimo como ele era, uma formação acadêmica fantástica, a melhor do mundo, educado com os sábios do Egito, ele entendeu: puxa vida, eu cresci no palácio de Faraó, aprendendo tanta coisa, só pode ser com um propósito: libertar o meu povo que é escravo nesse país. Por isso que ele tomou partido do seu irmão de sangue, por isso que ele tentou conciliar os outros dois, o papel de juiz, o papel de conciliador, de pacificador. Eles não entenderam, e Moisés tentou cumprir a sua missão de forma errada, na hora errada. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, e ele não discerniu nem o tempo certo e nem o modo certo de agir. Mas uma coisa ele descobriu: ele tinha uma missão, tinha um motivo pelo qual ele devia viver, ele devia existir. E é muito triste vermos pessoas vivendo sem compreender isso, vivendo a vida cristã de forma tão superficial, achando que ser crente é para ficar rico. Qual é a sua missão? Se alguém perguntar a Ronaldo Lidori: Ronaldo, qual é a sua missão? Aí Ronaldo vai dizer: hoje a minha missão é supervisionar o trabalho dos Concombas em Gana, na África. Hoje o meu trabalho é supervisionar, apoiar a liderança do Ministério Amanagé, na Amazônia, traduzir a palavra de Deus para alguns idiomas, principalmente povos ágrafes. Tem nada escrito na língua, ele escreve a língua do povo para depois traduzir a Bíblia para aquela língua e captar recursos para esses projetos. Minha missão é pregar em congressos, em conferências, divulgar a obra missionária, despertar o povo para missões. Ele sabe exatamente o motivo pelo qual ele está aqui. Tirou isso dele, ele fica sem razão de ser. Se alguém perguntar a Belardo, do Ministério Nossa Missão, ex-padre, durante 10 anos foi padre em Votuporanga, teve um encontro com Jesus, depois de uma depressão profunda, tentativa de suicídio, aí ele teve um encontro com Jesus, aí pouco tempo depois casou-se com a psicóloga Adriana, hoje tem 2 filhas, um genro. Qual a sua missão? Trabalho com caminhoneiros pelas estradas do Brasil, inclusive aqui pertinho, Cubatão. Trabalho de assistência social, evangelismo no estado de Sergipe, no sul e agreste do estado de Sergipe. A minha missão, Projeto Redenção em Belo Horizonte, evangelização e recuperação de prostitutas. Ele sabe exatamente qual a missão dele. A questão é: nós sabemos qual é a nossa missão? Eu entendi que Deus não me chamou
para ir para a China, para o Quirguistão, para o Japão, para Moçambique, para a Indonésia, para a Romênia. Mas eu entendi que Deus me chamou, enquanto Ele me der vida e saúde, eu sou um captador de recursos, eu promovo parcerias, eu apoio missionários, eu prego, eu ministro, eu faço discípulos da minha igreja, desafiando e despertando vocações. Isso dá sentido à minha vida. Se tirar isso de mim, eu vou ficar abobalhado, sem motivo de estar aqui. Qual é a sua missão? Tem alguma coisa no corpo de Cristo reservada para você. Você precisa se envolver com algo. Uma outra pista interessante é o que é que dói no seu coração? Você vê meninos dormindo pela rua, cheirando cola, fumando crack, isso corta o seu coração, dói. Quem sabe Deus tem um chamado específico nessa área para você. Você se sente incomodado com alguma outra coisa, prostitutas, alguma outra situação, e compelido a fazer algo, ajudar, pode ser o chamado de Deus na sua vida. Qual é a sua missão? Alguma coisa específica Deus tem com você. Me marcou muito uma propaganda que eu vi anos atrás e recentemente passou de novo, propaganda com Gilberto Gil, alguns de vocês devem ter visto. Na propaganda ele pergunta assim: o que é que te faz feliz? Quem viu essa propaganda? O que é que te faz feliz? Aí depois ele pergunta: o que faz você feliz? Faz também alguém feliz? Como cristãos nós temos que ter muito cuidado para nos tornarmos egoístas. Nós não fomos chamados simplesmente para ser felizes, ficar esperando a morte chegar, o céu chegar para subir. Nós fomos chamados para ir para o céu. E enquanto esse dia glorioso não chega, nós somos chamados para nos envolver com a obra de Deus. Tem alguma coisa no corpo de Cristo reservada, lhe esperando. É para você fazer. O Espírito Santo lhe deu dons. E está lhe atraindo, está lhe chamando, está querendo lhe acordar, querendo lhe convencer de que você é um missionário. Tem algo na missão de Deus reservada para você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terceira e última pergunta para a gente concluir. Quais são os seus valores? O que é que norteia a sua caminhada? Quando você vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha, o que é que você leva em conta? O que é que fala dentro do seu coração, mostrando isso está certo ou isso está errado? O que é que realmente você valoriza? Jesus Cristo disse assim: onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde está aquilo que você valoriza, ali estará também os seus recursos, o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro. Seus valores são valores eternos ou são valores terrenos? O que é que você valoriza? Sucesso, riquezas, fama, reconhecimento dos homens? O que é que norteia a sua vida? A santidade ao Senhor é um valor inegociável para você? Ao tomar uma decisão, você pergunta antes: Jesus tomaria essa decisão que eu estou pretendendo tomar? Ele faria o que eu estou pensando em fazer? Honestidade é um valor na sua vida? Você acha algo que não é seu, você procura o dono? Não dá para procurar o dono de um dinheiro perdido, né? Porque todo mundo vai ser dono, não tem jeito, né? Mas imagina, o cara passa numa praça, vê um celular, último tipo, desses chiques, né? 2.000 e poucos reais. O celular tem números gravados, tem contatos ali, não é difícil descobrir o dono. Dá para devolver, sim. Honestidade é um valor na sua vida. Comunhão com os irmãos é um valor na sua vida. Você valoriza essa coisa de congregar-se, de vir aos cultos, de estar junto com o povo de Deus, adorando ao Senhor, aprendendo a sua palavra com profundidade? Humildade é um valor na sua vida. Você já entendeu que a mãe de todos os pecados se chama Dona Soberba? E ela nos afasta de Deus? Você já descobriu que o motivo pelo qual Davi se tornou conhecido e chamado pelo próprio Deus de homem segundo o coração de Deus? É porque era um homem humilde e quebrantado? Cometia pecados como qualquer um de nós comete, alguns até piores, mais cabeludos, com consequências mais graves.
mas era um homem de coração sensível, apaixonado por Deus, que ao pisar na bola, reconhecia, se arrependia, mudava de vida, de atitude. Um homem que guardava o seu coração contra o orgulho, contra toda a vaidade, que dependia do Senhor em tudo que fazia. Moisés, aos 40 anos de idade, ele já sabia quem ele era. Ele era um hebreu. Ele já sabia qual era a sua missão: libertar o povo judeu da escravidão do Egito. Mas ele não tinha ainda os valores do reino de Deus. Por isso que ele precisou de 40 anos no seminário, chamado Terra de Midian, no deserto. Para que Deus, ao longo desse tempo, moldasse o seu caráter, mudasse os seus valores e o preparasse para uma grande obra que tinha reservado para aquele homem. 40 anos, é uma vida, é uma geração. 40 anos para receber valores do reino de Deus. Eu me converti aos 25 anos de idade, mas eu tenho admiração por pessoas que desde o berço já estavam na escola dominical aprendendo as sagradas letras. Por outro lado, me entristece muito ver que pessoas que tiveram esse privilégio se deixam atrair pelos letreiros luminosos do mundo, pelas vitrines coloridas do pecado, e querem dar uma saidinha para ver como é que é lá fora, e se afastam da casa de Deus, dos caminhos do Senhor. Não basta saberem que o pecado mata, que é perigoso mexer com certo tipo de coisas, eles querem ir lá para experimentar. Esses valores precisam ser ratificados a cada dia da nossa vida, e isso se faz preservando a comunhão entre os irmãos e uma vida devocional muito disciplinada, muito regrada. Quais são os seus valores? Moisés teve que ser ministrado por todo esse tempo. Eu quero finalizar essas palavras dizendo que quando eu descubro a resposta para essas perguntas, quando eu entendo de fato e de verdade que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, que eu fui chamado para ganhar almas, para discipular, para fazer discípulos de Cristo, para ser um missionário a cada dia da minha vida, onde Deus me colocar, inclusive no trabalho que a gente chama de secular, mas que é de Deus, é porta que Deus abre para a gente, para alcançar outras pessoas. Gente que talvez seja resistente para colocar os pés aqui dentro, mas nós colocamos os pés no trabalho dessas pessoas, como colegas delas, e falamos de Jesus, e oramos por elas. Por isso que a igreja onde ela está, ela se reúne nesse lugar estratégico, mas ela se espalha ao longo da semana para expandir os limites do reino de Deus. Quando eu descubro os meus valores, e quando eu preservo em meu coração os valores do reino de Deus, eu encontro forças para lutar as lutas da vida. Eu sou encorajado pelo fato de saber quem eu sou, do que devo fazer, e de que esses valores de Deus me preservam no caminho do Senhor. Eu tenho paz interior, eu vivo uma vida de simplicidade, valorizando as coisas simples da vida, porque eu sei que tudo isso é fruto da bondade de Deus. Eu deixo de correr atrás do dinheiro e passo a andar com Jesus, e Ele, crendo que Ele já tem reservado para mim valores, inclusive terrenos, mas isso deixa de ser obsessão na minha vida. Um velho casal missionário serviu a Deus por muitos anos na Índia, e chegou o grande dia de voltar para casa. Aposentaram-se. Uma oração na base missionária da Índia marcou a despedida deles. Embarcaram no navio, isso tem praticamente 100 anos, e viajaram alguns meses até chegar na Inglaterra. Ia chegando já o navio próximo do porto, e eles imaginavam, era natural, né? Imaginavam que haveria uma festa, faixas recepcionando ele, a igreja reunida, uma banda tocando. Eles imaginavam a família toda ali, preparada para recebê-los. E o navio atracou,
Eles desceram e, para surpresa deles, não havia ninguém esperando por eles. O velho missionário não conseguiu esconder a frustração, a tristeza, ficou cabisbaixo. E a esposa bateu no ombro dele, dizendo: meu velho, a nossa casa não é aqui, ainda não chegamos em casa. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, por mais que seja prazerosa a sua vida nessa terra, a sua casa verdadeira e definitiva não é aqui. Você ainda não chegou em casa. Deus lhe chamou para uma missão. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: a sua casa não é aqui. Você ainda não chegou em casa. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Não foi à toa que Jesus trouxe esse sujeito para aqui. Jesus quer derramar paz, mas através dele quer derramar inquietação, quer incomodar você. E que seja assim em nome de Jesus. Que você se sinta abençoado por Deus e profundamente incomodado pelo Espírito Santo do Senhor, para se envolver na obra de Deus, porque esse negócio é bonito demais. Você vê o reino de Deus crescendo, vidas sendo transformadas. Não tem dinheiro que pague um negócio desse. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Que a bênção do Senhor permaneça sobre o seu povo, que ao longo desses dias cada irmão, cada irmã possa remoer essa palavra, repensar a sua vida, suas prioridades, os seus valores, e quem sabe mudar de rumo, com o propósito maior de agradar ao teu coração, e de cumprir um propósito tremendo que o Senhor tem na vida de cada um de nós. O que seria de nós se o Senhor não tivesse interferido na nossa vida, mudando a nossa história, o nosso caminhar? Bendito seja o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor hoje e para todo sempre. Nós estamos em tuas mãos, que se cumpra em nós a perfeita vontade do Senhor, para o louvor da tua glória. Que essa igreja seja reconhecida diante do trono do Senhor, diante dos seus santos anjos, mas também diante dessa cidade como uma igreja missionária, uma igreja apaixonada por Jesus, mas apaixonada também por aqueles que ainda não foram alcançados pela tua graça. Faz algo maravilhoso, ó Deus, na vida dessa igreja e através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém.